Bem, hoje a gente vai ver então noções de variáveis aleatórias, tá? Bem básica mesmo, porque o objetivo aqui é a gente ver um modelo de distribuição, tá? De probabilidade. Tá? Então a gente estava vendo sobre as aulas anteriores, a gente viu uma aula anterior sobre probabilidade, né? Então a gente tem um experimento, a gente tem né? A gente pode ter lá o espaço amostral, né? Todas as possibilidades do meu experimento. E aí, o que a gente tem a ver? Então, a gente vai criar ou vai entender essas variáveis aleatórias, vai associar essas variáveis aleatórias, na verdade, para aquele espaço amostral, né? Então, eu posso, na verdade, estabelecer ou entender as probabilidades, né, associadas a cada um dos possíveis valores do meu espaço. Bom, esse material, então, lembrando que era a professora Sabrina, a professora Simone, eu adaptei algumas coisas. Lá no final nós temos, então, as referências, tá? Que estão aqui. E aí eu vou falar, então, um pouquinho. Bom, o que a gente vê hoje em dia? Então, a gente vê que, muitas vezes, como que eles estabelecem modelos ou critérios de probabilidade, né? Então, a gente pode, na verdade, estudar, observar o comportamento de algumas variáveis, né? E desses experimentos, e o que a gente vai observar? Que determinadas variáveis, elas têm um determinado comportamento, e em cima desse comportamento a gente pode criar modelos para estimar as probabilidades, né? Então, por exemplo, assim, que nem ali eles falam, depois vocês vão ler com mais calma, sobre o exemplo do Citibank, dos caixas, né? Então, para não sobrecarregar, para verificar qual é o horário que tem mais ou menos, observando um determinado período, eles observaram que essa variável, né, número de pessoas que chegam num caixa eletrônico, segue uma distribuição de Poisson, tá? Então, o que eles observaram ao longo do tempo? Então, por exemplo, aqui, a variável que eles observaram, ou melhor, né, o que eles observaram aqui? Era um número de clientes, né? Então, essa é a variável que eles observaram, o número de clientes que chegam em um determinado período. Bom, quantos podem chegar? Pode chegar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais, foi o que eles observaram. Bom, então aqui, gente, a gente vai ver que a gente pode ter distribuições de probabilidades. Lá a gente tinha o quê? Distribuições de frequências, números de vezes que aparecem, a frequência relativa, a frequência acumulada, que a gente pode observar uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade. Então, para cada valor possível da minha variável, no caso, ou do que eu estou observando, eu posso ter uma probabilidade associada. Então, eles observaram aqui que o número de pessoas que chegam, né, no caixa segue uma distribuição de Poisson. Bom, então eles estimaram lá as probabilidades de nenhum, que a gente representa por 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tá? Bom, então quando a gente fala em variáveis, em experimentos, né? Quando a gente fala em experimentos e a gente está observando lá os possíveis valores, né? Ao observar um experimento, a gente pode observar algumas variáveis que a gente chama, né? Porém, quando a gente descreve o espaço amostral, nem sempre o espaço amostral vai ser uma variável quantitativa, né? Por exemplo, se observar lá sexo masculino e feminino, né? Alguma coisa tá quebrado, não quebrado, defeituoso, não defeituoso. Então, o espaço amostral nesse caso, ele é não quantitativo. Porém, muitas vezes a gente precisa desse quantitativo, né? Para calcular média, variância, número de vezes que aparece, né? Estimar essas variáveis. Então, aí entra o termo variável aleatória. Então, variável aleatória é uma função, na verdade, que vai transformar, né? Toda a minha variável vai associar, na verdade, para cada elemento do meu espaço amostral não numérico, um valor numérico. Tá? Então, por exemplo, é uma função que sempre vai transformar em elementos quantitativos do meu espaço amostral. É uma transformação. Tá? Então, a minha variável aleatória, ela sempre vai ser uma variável quantitativa. E se ela sempre vai ser uma variável quantitativa, a gente vai ter a variável aleatória discreta ou contínua, tá? Bom, observando então o comportamento dessas variáveis, os elementos possíveis dessas variáveis, a gente pode construir então as distribuições de probabilidade, em cima das distribuições de probabilidade, os modelos de probabilidade, tá? Bom, aí eu peço que vocês leiam com calma, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Mas eu peço que vocês leiam para não ficar muito extenso, tá? Para ser mais objetivo a nossa aula. Bom, aí nós temos então, se eu tenho uma associação, né, que vai transformar cada elemento do meu espaço amostral numérico, não numérico, num numérico, então obrigatoriamente eu vou ter, as variáveis aleatórias vão ser quantitativas. Então, num experimento, vamos observar, então nós temos lá discreta e contínuas, né? Então, num experimento, por exemplo, se eu quero observar a variável, vai ser um número de caras, meu experimento é jogar uma moeda,
e a variável. A característica que eu quero observar é o número de caras. Bom, se eu for jogar, ó, aqui ele tá falando em jogar duas moedas. Então, se eu jogar duas moedas, o que eu posso ter de número de caras? Eu posso ter nenhuma cara, né? Pode ser que não caia cara, pode ser que caia uma cara ou pode ser que caiam duas caras. Então, a minha variável, né, ela vai ser 0, 1 ou 2, né? Essas possibilidades que eu teria. Bom, se eu tenho um outro agora experimento e a variável que eu quero observar é o número de clientes que vão ao banco no horário das 10 ao meio-dia, se eu observar, né, várias amostras, vários dias de 10 ao meio-dia, o que eu posso ter de espaço amostral, né? A minha variável pode ser nenhum, 1, 2, até o infinito. Chamadas telefônicas por unidade de tempo, a mesma coisa, pode ser que não tenha nenhuma, 0, 1, 2, até o infinito. Então, por que a variável é discreta? Porque não existe, por exemplo, meio cliente que chega no banco. Não existe, né? Ele pode ser só 0, pode ser 1, ou ele chega ou ele não chega. 2, 3. Então, por isso que a variável ela é discreta, porque ela só assume valores inteiros como resposta. Não existe meio cliente, tá? Não existe meia chamada. Ou você faz a chamada ou não faz, tá? Então, por isso que elas são discretas. Bom, então aqui nós temos mais alguns exemplos. Se o meu experimento é contatar 5 clientes, eu vou entrar em contato com 5 clientes. E a variável aleatória X que eu quero observar é o número de clientes que colocam pedido de compra. Quais as possibilidades que eu tenho? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Então, a variável ela é discreta porque ela só assume valores inteiros. Ou o cliente faz o pedido ou não faz. Operar um restaurante durante o dia. Eu quero observar o número de clientes. Como eu não sei, aqui ele não tá me dando, não tenho detalhes de quantos clientes tem no meu restaurante, então os possíveis valores para minha variável aleatória vão ser nenhum, 1, 2, 3, até infinito, porque eu não sei esse número inferior. Quantitativa, discreta. Vender um automóvel, gênero do cliente, masculino e feminino, a variável seria qualitativa. Porém, como variável aleatória, eu vou transformar, né? Eu vou usar uma variável quantitativa. Então, por exemplo, aqui foi representado 0 para masculino, 1 para feminino. Então, eu tenho uma variável quantitativa discreta, 0 ou 1, tá? E as contínuas? Contínuas são aquelas variáveis aleatórias, então é um experimento onde as possibilidades podem ser qualquer valor no intervalo, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quero observar, né, a variável aleatória altura de um universitário, né? Digamos que eu defini como sendo no mínimo 1,30, no máximo 2,20 para entrar todos os elementos. Então, a variável x pode ser qualquer valor maior que 130 centímetros e menor ou igual a 220 centímetros. Então, ela pode assumir qualquer valor no intervalo, por isso que ela é contínua. X, temperatura em determinado local de Porto Alegre às 15 horas. Então, qualquer valor nesse intervalo. Quantitativa contínua. Aí, eu tenho uma variável aqui, retorno financeiro de um fundo de ação. Mesma coisa. Renda domiciliar. Mesma coisa. Outros aqui. Então, se o meu experimento é operar um banco, tá? E a variável aleatória que eu quero observar é o tempo em minutos entre as chegadas dos clientes, tá? Então, quais são os possíveis valores para a variável x? Tempo em minutos, né? O tempo nós vamos considerar ela como contínua. Então, ela pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0, né? Então, x maior ou igual a 0. Por isso que agora, observem que agora as variáveis contínuas, nós estamos utilizando o intervalinho. As discretas a gente representa 0, 1, 2, 3 números inteiros. Aqui, intervalo, porque pode assumir qualquer valor naquele intervalo. Encher uma lata de refrigerante, né? Sabendo, sei lá, que a lata tenha no máximo 343 ml. Então, a quantidade em ml que ela pode assumir é de 0, x maior ou igual que 0, a 343. Qualquer valor nesse intervalo, 341,2, 343, não, 343 não pode, só o máximo, né? 340,01, enfim, qualquer valor nesse intervalo, tá? Bom, então as discretas, geralmente a gente diz que elas provêm de uma contagem e as contínuas provêm de uma medição, né? De um determinado valor. Bom, o que a gente quer então? Então, se eu tenho um experimento, que nós vimos ali, pode encher uma lata, observar o número de pessoas que chegam no determinado horário. O que a gente pode observar? O que a gente quer? Então, para cada um desses valores das variáveis, nós queremos estabelecer uma distribuição de probabilidades. Bom, quando a variável ela é discreta, para 0, 1, 2, 3, é mais fácil de a gente visualizar e estabelecer, né?
digamos, visualizar. Agora, se tem uma variável contínua, ela pode assumir qualquer valor lá para encher uma lata. Qualquer valor de 0 a 343. Então, as possibilidades, quando a variável é contínua, ela é muito maior para encontrar as probabilidades, né? Bom, outra coisa. O que se fala em modelos de distribuições de probabilidade? É que, se eu observar essas variáveis, né? Número de clientes que chegam, número de acidentes, sexo masculino, feminino, encher, temperatura. O que a gente vai observar? Que a maioria delas vão se agrupar, né? Elas vão ter um comportamento. Então, se a variável, ela é, né, por exemplo, discreta, ela tem um comportamento tal, a gente pode estabelecer um modelo de probabilidade, tá? Então, se estuda esses modelos de probabilidade, que agora eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas o que se faz, ó? Nós temos as variáveis aqui, os modelos, os possíveis valores das probabilidades aqui, se estuda isso e chega a um comportamento, se cria então um modelo, uma equação matemática para representar probabilidades, tá? Bom, aqui eu vou mostrar hoje a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua. Quando a gente tem uma variável contínua, tá? E a gente vai observar que ela sendo contínua, ela segue um comportamento de uma distribuição normal, tá? Então, o exemplo que a gente vai ver, distribuição contínua, distribuição normal, ou também chamada distribuição de Gauss ou curva gaussiana. Tá? Qual é a função, então, dela? Qual é a equação que representa uma distribuição normal ou uma distribuição de Gauss? Então, é f de x, que representa a função densidade de probabilidade, que é igual a 1, dividido pelo desvio padrão, que é sigma, raiz de 2π, vezes o exponencial de menos x, né, menos a média ao quadrado, dividido por 2 vezes a variância. E essa função está definida de menos infinito a mais infinito. Bom, então quando eu tenho uma variável e ela segue uma distribuição normal, ela é representada então por esse modelo de distribuição, tá? Onde os parâmetros dessa minha distribuição vai ser a média populacional e o desvio padrão, a variância populacional, tá? A gente diz que a esperança da variável aleatória contínua que segue a distribuição normal é μ, né? Que a gente representa pela média populacional, e a variância vai ser o sigma ao quadrado. A notação, então, a gente usa ou pode aparecer nos livros ou alguns exercícios, que é x, que é a variável aleatória, segue, então, uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? Por que isso? Porque às vezes eles podem colocar assim, ó. Ah, eu tenho uma variável idade que segue uma distribuição normal, né? E aí eles colocam assim, 23, né? E do lado aqui 4, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse primeiro número aqui representa a média do grupo e esse outro número que está ao lado, entre parênteses, representa a variância. Então, ela segue uma distribuição normal, onde a média desse grupo, a média dessa variável que eu estou estudando, que seria a idade desse grupo, seria 23 e a variância 4 anos ao quadrado, tá? É isso que quer dizer a notação. Bom, qual é a característica da curva normal? Então, se a gente plotasse todos os valores, tá? Se eu colocasse todos os valores, né, da minha variável x, o que a gente vai observar? Que essa curva, né, e se a gente fizesse lá o histograma ou o polígono de frequência, né, e eu tivesse uma amostra grande, a gente vai observar essa curva, então, em forma de sino. Então, qual é a característica dessa curva normal? Tá? Uma das características é que ela tem forma de sino, né? Ela é simétrica em relação à média, então vocês podem observar que a média está bem no meio, né? Então, ela é simétrica em relação à média, metade, metade. O que mais que a gente tem? Na medida em que os pontos, então, se afastam da média, né, que elas vão para as pontas, a gente diz que a curva, ela é assintótica, porque ela não chega a tocar o eixo X, ela chega bem próximo, mas ela não toca o eixo X, por isso que ela é assintótica, é uma das características também. A área total da curva vale 1, tá? Então, 1 ou 100%, ou 100% se for probabilidade, desculpa, já vou chegar lá. Metade, então, vale 0,5 e metade vale 0,5, porque ela é simétrica. Então, toda a curva vale 1. O ponto máximo, né, da curva corresponde à média, a gente está observando aqui, ó, o ponto máximo. A média da distribuição pode ser qualquer valor numérico, negativo, zero ou positivo, tá? E também a gente pode usar, então, essa curva aqui para estimar probabilidades, tá? Então, se eu uso ela para estimar probabilidades, a área total dessa curva vale 100% ou 1, tá? E a metade dela, como ela é simétrica, metade vale 50, metade vale 50. Então, isso são algumas características dessa média.
Bom, a variabilidade, né, gente, o desvio padrãozinho, o que ele faz? O que quer dizer esse desvio padrão? Ele mede o grau de achatamento ou estreitamento da curva. O que isso quer dizer? Quanto mais estreito, mais, né, os dados estão mais próximos da média, menor é a variabilidade. Quanto maior a variância, o desvio padrão, mais chata é a curva, mais espalhado os dados estão. Então, a gente pode observar aqui, ó, essas três curvas, né, a A, a B e a C, por exemplo, tá? Ó, a A é a mais estreitinha, né, que tá aqui, a gente representa ela por essa cor. Então, olhem só, a média, né, da A, da B e da C, que estão aqui pelas cores, ó, rosinha, verde e azul. A média das três são 0, 0, 0, a mesma média. Porém, o que muda entre eles é a variância. Então, a variância aqui da A é 0,2, a variância da B é 1 e a variância aqui da C é 5. Então, a gente observa que a 5 tem maior variabilidade. Então, quanto mais achatada é a curva, maior é a variabilidade, né? Quanto mais estreita, menor a variabilidade. Aqui a D, na verdade, mudou, né, que ela é 0,5 a variância, mas só a média que é negativa, então por isso que ela está deslocada aqui para o lado. Tá? Então é assim. Então, quanto a variância, né, mede o grau de achatamento das curvas da distribuição normal. Bom, então a gente pode usar essa distribuição de probabilidade aqui para estimar, né, essa distribuição, essa função densidade de probabilidade, que é essa equação, né, que ela não é tão simples, para a gente estimar a probabilidade entre dois valores, tá? Então, por exemplo, eu posso querer encontrar a probabilidade entre A e B. Por isso que a gente vai ter que usar, como é a área, a gente usa a integral. Então, é a integral dessa função, porque é uma função densidade, uma variável contínua. Então, a gente vai usar a integral. Ai, prof, mas eu não vi integral. Bem, calma aí. Por isso que a gente vai usar uma outra distribuição, que se chama distribuição normal padrão Z. Tá? Bom, mas vamos ver aqui primeiro. Então, só quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só achar um espaço. Digamos que, gente, a média... Tá? A média de nota da turma, né? Todo mundo fez a prova de estatística, todas as disciplinas fizeram a prova de estatística. A média da nota foi, digamos que a média foi 8. Não, foi 6. A média da nota da turma foi 6. E o desvio padrão foi 2. Tá? E o desvio padrão foi 2. Bom, quero saber o seguinte, então, utilizando essa variável, o que a gente sabe? Então, eu posso construir a curva desses meus dados. Qual seria a curva dos meus dados? Né? A média de nota foi 6, média igual a 6, e o desvio padrão foi 2. Mas eu quero saber, por exemplo, o seguinte. Cara, um aluno tirou nota 8. Tá? Então, um aluno tirou nota 8. Eu quero saber, por exemplo... Qual é a probabilidade de um aluno ter nota menor do que 8? Então, olhem que eu fiz uma curva, claro que minha curva ficou toda torta aqui, né? Perdão. Então, eu tenho uma curva, tentei imitar a distribuição normal. A média da turma foi 6, tá? Então, se eu sei que esses dados seguem uma distribuição normal, eu posso dizer que, como eu sei, vamos supor que eu fiz o teste, né? Eu sei que a distribuição... desses dados da nota de vocês segue uma distribuição normal. Então, sem fazer cálculo nenhum, como eu sei que a área toda da curva vale 100%, eu posso dizer que 50% tirou nota menor do que 6, né? E 50% tirou nota mais do que a média, que foi 6, porque nós vimos que é uma característica da distribuição normal. Mas eu também posso usar, por exemplo, eu quero saber quantos alunos, né, ou qual é a probabilidade de um aluno ter tirado nota entre 6 e 8, por exemplo. Então, eu poderia usar a integral, ó. Qual é a probabilidade, por exemplo, de um aluno ter tirado uma nota entre a média, que é 6, e 8, por exemplo. Para isso, eu teria que usar a integral, né, dessa função toda, de 6 até 8, né, porque são os limites, da minha função f dx, dx. Eu teria que usar essa função toda aqui para fazer. Então, observem que ela se tornaria complexa, né? Eu teria que fazer integral toda vez que eu quisesse encontrar as probabilidades. Aqui eu estou falando de nota. Mas se eu estivesse falando de idade, de temperatura, de altura, toda vez eu teria que fazer integral dessa função para cada variância, para cada média daqueles meus dados da minha distribuição. Tá? Para facilitar isso, o que eles observaram? A gente pode usar a curva normal padrão, tá? Que é transformar a variável x, que no caso aqui é a nota,
numa escala Z. Esse Z a gente chama, tá, normal padrão Z, que é transformar em números de desvios padrões. O que quer dizer isso? É quantos desvios padrões que aquele valor está da média. Então, nós vamos transformar qualquer variável X numa escala Z, tá? E o que a gente vai observar? Que quando a gente transforma esses valores, eles vão variar de mais ou menos 3, tá? Então, o número de desvios padrões, ele pode ser no máximo 3, pouquinho, e menos 3 e pouquinho, tá? E em função disso, o que se criou? Se criou uma tabela, porque aí o que eles fizeram? Se eu transformo qualquer variável X numa escala Z, que pode ser de mais ou menos 3 alguma coisinha para mais, ou 3 pouquinho para menos, eles criaram todos os possíveis integrais de menos 3 a 3 alguma coisa. E criaram uma tabela, tá? Que é essa tabela aqui, ó, da distribuição normal padrão, que tá aqui no final do material de vocês, tá? Essa normal, essa distribuição aqui. Então, eles padronizaram. Observem que ela vai, ó, de 3, nessa minha tabela aqui, 3,09 positivo e 3,09 negativo. Então, aqui dentro, gente, nós temos a soma, as áreas de todos os possíveis valores das integrais dessa escala padrão Z, tá? Então, se torna um pouco mais fácil a forma de estimar as probabilidades utilizando a distribuição padrão Z, tá? O que seria isso? Bom, a pessoa que tirou nota 8, por exemplo, quantos desvios padrões que ela está da média? Vamos observar. O desvio padrão é 2. X, que é 8, está distante da média 6, 2. Quanto que vale o desvio padrão? 2. Então, 2 dividido por 2, eu posso pensar que é 1. Então, por isso, nós temos essa relação aqui, ó. Esse é a escala Z, tá? Então, essa aqui é a relação que a gente usa para estimar o número de desvios padrões que cada valor da variável está da média, tá? E esse Z, independente da variável, ela vai ser entre mais ou menos 3 alguma coisinha, tá? Então, vai incluir todos os valores da minha distribuição entre mais ou menos 13 alguma coisinha. E isso facilita a forma de estimar essas integrais, tá? Então, vamos supor, a minha nota ali, né? Lembrando que a média que eu usei no exemplo ali era 6, né? O desvio padrão foi 2. Aí eu falei lá que uma pessoa tinha tirado nota, aqui é Mi igual a 6, média igual a 6. Uma pessoa tirou nota 8, por exemplo. A variável é nota, X igual a 8. Quantos desvios padrões essa pessoa está da média? Então, a gente pode estimar esse Z, que é número de desvios padrões. Quantos desvios padrões? Então, a gente pode padronizar essa curva. E aí, quando a gente padroniza, tá? Padronizando, padronizar, eu vou transformar essa escala aqui, X, numa escala Z, tá? Então, eu vou novamente desenhar uma curva. Quando a gente padroniza, a média passa a ser 0. Porque se eu padronizar numa escala Z, quanto que é, ó, média, se eu substituir o 6 aqui menos o 6, vai dar 0. Então, a minha média passa a ser 0, tá? E o meu X, eu quero transformar ele no Z, então ele vai passar a ser um Z agora. Que Z é esse? Então, para encontrar esse Z, nós vamos usar essa relação ali, ó. Z igual a X menos a média, que eu tô usando o Mi, dividido pelo desvio padrão. Então, eu vou ter aqui, ó, Z igual. Quanto que é o meu X? Meu X que eu quero padronizar é a pessoa que tirou nota 8. Eu quero saber quantos desvios padrões que ele está da média geral da turma, que é 6. Então, se ele tirou 8, menos a média geral, que é 6, dividido pelo desvio padrão, que é 2. Então, isso aqui vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o meu Z vai ser igual a 1. Então, gente, a pessoa que tirou 8, ela está a um desvio padrão acima da média. É isso que quer dizer essa escala Z. Tá? E se a pessoa tivesse tirado 4? Se uma pessoa tivesse tirado 4 aqui, né? Se ela tivesse tirado 4. X igual a 4. Ah, um aluno tirou 4.
Quantos desvios padrões ela está da média? A mesma coisa, ó. Se ela tirou 4, eu vou fazer o quê? Z igual 4 menos a média, que é 6, dividido pelo desvio padrão, que é 2. Então, agora vai ficar negativa, vai ficar menos 1. Significa que ela está a um desvio padrão abaixo da média. Então, aqui o meu Z, número de desvios padrões, representaria 1 negativo, porque ela está 1 abaixo da média, tá? Bom, a área, gente, esse pedacinho aqui, ó, claro que aqui não dá pra ver no meu desenho, né? Mas esse pedacinho da área, que representa pela média 0, essa distância até a 1, é a mesma área de 0 a menos 1, porque é como se fosse um espelho. Nós temos valores que estão acima da média, valores que estão abaixo da média. Então, nós temos valores positivos e valores negativos, tá? Bom, então esses assim representam o Z. Então, a gente transforma numa escala qualquer variável x numa escala padrão Z. Quando eu transformo, o que a gente vai descobrir? Que essa variável agora, ó, essa nova escala Z, ela vai variar mais ou menos de menos 13, alguma coisa até 3 positivo alguma coisa. Então, a gente vai observar que todos os valores estão nesse intervalo de números dos padrões, menos 3, alguma coisa até 3, alguma coisa. E isso facilita, porque agora eu vou utilizar essa escala para estimar as integrais. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram todos os possíveis valores de integrais, de 0 até 3 alguma coisa positiva, tá? E construíram aquela tabela. E aí facilita na hora de encontrar essas probabilidades, não ter que calcular a integral daquela função. Ela já vai estar pronta. Só que os dados, o meu problema, ele vai me fornecer a variável original. Então, para estimar as probabilidades, a gente vai ter que transformar nessa escala Z, tá? Nessa escala padrão Z. E por que essa escala funciona? Porque independe do tipo da variável. Se eu tô falando de temperatura, altura, se eu tô falando, né, de qualquer variável, desculpa, gente, qualquer variável contínua aqui que segue uma distribuição normal, eu posso transformar nessa escala Z e ela vai variar de mais ou menos 3, alguma coisinha, tá? Outra característica da distribuição normal é que a gente vai observar que média mais ou menos um desvio padrão, a gente inclui mais ou menos 68,26% das observações. Então, se eu tenho lá um concurso, né, uma prova de vestibular, né, os alunos fizeram o concurso, a gente tem a média geral, né, que nem aqui no caso da estatística, a média geral foi 6, o desvio padrão foi 2. Eu saberia dizer que, né, o que eu saberia dizer dos meus alunos que se a média foi 6, né, mi igual a 6, o desvio padrão foi 2. Eu saberia dizer que 6, ó, média mais ou menos um desvio padrão, ficaria entre 4 e 8, né? Eu poderia dizer que 68% dos meus alunos tiraram uma nota entre 4 e 8, porque é a média mais ou menos um desvio padrão. O desvio padrão vale 2. Média mais ou menos 2 desvios padrões, a gente sabe que nós temos mais ou menos 95,44% das observações. E média mais ou menos 3 desvios padrões, a gente tem mais ou menos 99,64%. Então, gente, isso aqui, ó, a gente observa que média mais ou menos o número de desvios padrões 3 inclui praticamente no 100% dos dados. Por isso, então, a importância de transformar esses dados, né, da variável original para a escala padrão Z, tá? E aí vai nos auxiliar na forma de encontrar as probabilidades. Então, aqui a gente tem, né, aqui nessa tabela, tá? No corpo da tabela nós temos as áreas, tá? E aqui nós temos os valores de Z. Então, para encontrar as áreas correspondentes, eu teria que encontrar o valor de Z. Então, por exemplo, lá no meu exemplo, né, que eu tinha, que eu usei com vocês, média igual a 6, um aluno tirou nota 8, por exemplo, e eu quero saber qual é a probabilidade de um aluno ter tirado entre 6 e 8. Entre 6 e 8 é essa área aqui, né? Então, se eu padronizando, né, a gente teria o quê? A média passa a ser 0. A média passa a ser 0. E eu quero encontrar o valor de Z que corresponde ao x igual a 8. Então, lá nós fizemos que deu 1. O Z deu igual a 1, tá? Então, eu quero encontrar essa área aqui,
essa área que a gente representa por A, que é o que tá aqui. Então, gente, o que a gente faz para encontrar essa área? Por isso que eu transformei. Nós transformamos na escala Z, e esse Z que eu transformei vai me fornecer uma área, que é o que a gente vai olhar na tabela. Só que essa área, ela sempre vai ser de 0 até o valor de Z. Nunca de Z para o infinito. Sempre de 0 até Z. Tá? Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui, né? Lembrando que eu quero encontrar a probabilidade, né? Da minha variável, de o meu aluno ter tirado entre 6 e 8. É essa a probabilidade que eu quero encontrar. Bom, eu montei a distribuição normal, coloquei a média, coloquei o valor que eu quero, que é 8, padronizei, né, calculei, já tinha calculado lá, né, só representei aqui. Então, eu quero saber qual é. Ela é representada por essa área aqui, ó. Essa área de 6 até 8 é a mesma área de 0 até Z igual a 1. E eu posso encontrar, então, olhando a tabela, onde está o Z. Então, essa primeira coluna e a primeira linha é o valor de Z. Tá? E aí que a gente vai olhar. No corpo, nós temos a área que representa as probabilidades. Então, onde está o Z igual a 1? Onde está o 1,00? Está aqui. Ó, aqui. Esse é 1. O 1,00, porque é um número inteiro, né? Então, a gente olha aqui no 00. Essa aqui vai ser a área que corresponde à média de 0 até Z igual a 1, que corresponde à média dos meus dados originais de 6 até 8. Então, essa probabilidade, essa área, que é 0,3413, representa a probabilidade de uma pessoa, então, ter tirado nota entre 6 e 8. Tá? Então, a probabilidade, tá, da pessoa ter tirado entre 6 e 8 vai ser igual a 0,3413, ou se eu multiplicar por 100, 34,13%. Tá? Bom, depois a gente na sequência vai ter, nós temos os exemplos, tá? Que eu fiz um exemplo com todas as possibilidades para a gente estimar as probabilidades. Tá? Mas o importante aqui é que a gente tem uma variável que ela segue uma distribuição normal, uma variável aleatória que segue uma distribuição normal. A gente tem a média e a variância, ou o desvio padrão, que são os parâmetros, né? E a gente pode utilizar essa distribuição para estimar a probabilidade de valores. Então, no meu caso aqui, a média era 6, desvio padrão 2, e eu queria saber a probabilidade de um dos alunos ter tirado entre 6 e 8. Então, para não calcular a integral daquela função complexa, nós usamos essa tabela da distribuição normal padrão. Mas para isso nós precisamos padronizar ela, né? Que é transformar ela para uma escala Z. Essa escala Z significa números de desvios padrões que cada valor da variável está da média do seu grupo. Tá? Então Z é essa relação que é x menos a média dividido pelo desvio padrão. E aí nós encontramos, por exemplo, que o Z é igual a 1. Utilizando então os valores aqui, eu posso estimar essa área que representa a probabilidade de 0 até Z. Lembrando que os valores que estão aqui na tabela, eles eles representam a área ou a probabilidade sempre de 0 até Z positivo ou de 0 até Z negativo. Nunca de Z para o infinito, tá? Então, depois vocês vão ver melhor lá nos exemplos, tá? Por enquanto era isso. Tá, gente? Então, muito